Fala, galera. E aí, tudo bem com vocês? Bom, ai, meu Deus do céu. O Cruzeiro perdeu o Campeonato Mineiro pro Atlético nesse domingo. Fui no jogo por uma correria, fui no batizado em Itabira. Pra sair do batizado, cheguei lá quase no segundo tempo, só pra ir nesse jogo, confiante, né? Não, mas aí o Cruzeiro perde. Bom, vamos falar do jogo, né, em si. Pelo que eu vi ouvindo no rádio, igual eu falei, né? Cheguei quase no segundo tempo. Pelo que eu vim ouvindo, né? O Cruzeiro não teve muitas chances, assim, no primeiro tempo. O Atlético teve algumas, né? Até com o Gemerson, acho que com o Paulinho também. O Romero quase fez um contra também. Mas ficou no 0x0, né? Em relação ao segundo tempo, né? Aí assim, tava um jogo morno, assim. O Atlético estava tendo algumas chances, mas também o Matheus Pereira, que estava tendo mais, assim, né? Alguns lampejos, estava jogando bem, tendo chances. E aí, né, a gente apoiando e tal, 0x0 e tal, né? A gente tava passando num calor que só Deus, né? Aí o Cruzeiro vai e consegue fazer o gol, né? Que eu falei, tava um jogo meio. O Atlético que teve tava com as melhores chances, mas no segundo tempo, teve a hora que o Cruzeiro começou a dar mais uma equilibrada e tal. E aí, o Cruzeiro consegue um gol. Depois consegue o gol, o time melhora muito, assim, naqueles 10 minutos. Mas aí, o que o Lacramon faz? Tira o Vital. Tá, machucou, mas ele não pôs na mesma posição, né? Ele, com uma mexida, ele quebrou o time todo. E aí o Milito e tal, né? Foi pro tudo ou nada mesmo, que ele sabia que ele tinha que vencer, né? Não tinha como. E quando, né, quando o Cruzeiro fez 1x0, o time do Atlético deu uma caída. Ficou meio, nossa, o que eu vou te fazer? Será que eu tento mais, né? Ou será que eu contento aqui com tem deu uma baixada, né? Porque agora eles teriam que fazer dois. E aí o Lacramon fez as substituições. Acabou que eu acho que antes ainda do Milito fazer todas dele, né? Acho que ele fez uma só depois que ele ficou. O Atlético já empata. Aí já fica 1x1. Foi um belo gol e tal, e aí o Atlético empata. E aí o Lacramon não muda o time. Aí o time foi cada vez mais sentindo e tal, e o Atlético gostando mais do jogo, tentando pressionar, e aí eu acho que ele fez 3 substituições juntas, né, o Minito, o Atlético. Que aí quebra o Cruzeiro todo. E o Lacramon, o que faz? Não coloca Cifuentes, que tava jogando bem, não coloca os outros, João Marcelo, por exemplo, deixa o Neres. E aí acaba tomando ainda mais. Tem o pênalti do Lucas Silva, que infelizmente, né? O pênalti, assim, bobo, mas acontece, né, assim. E ainda toma o outro gol no final do jogo. Em resumo do jogo é isso, né? O Lacramon, com a substituição que ele fez, ele quebrou o time e tava com o jogo na mão, igual eu falei. O Atlético já tava meio que ali cansando, as bolas deles estavam começando a ir só para escanteio, não tava tendo quando faz 1x0, quando faz 1x0, 1x0 não tava tendo tantas chances assim. Só quando empate, depois o Cruzeiro não faz as substituições, que era para ter feito substituições para continuar ganhando. O Cruzeiro tava pensando que era o time que precisava ganhar. Claro que precisava, mas é o time que né, tava ganhando já, então não podia abaixar tudo. Não tinha que ter chamado o Atlético. Entendeu, Cacá? Aí acabou, né, perdendo de 3x1.
Mas em relação ao jogo, né? Acho que, claro que tem questões dos jogadores também. O Romero não jogou tão bem, João Marcelo também. Não, Zé Ivaldo que eu acho que jogou muito bem. Rafael também teve algumas bolas tal. Ruins, mas eu acho que acaba que. Eu já comentei isso em vários vídeos. Esse time, o time do Cruzeiro, não tem tantas peças assim de renome. Então, quando o coletivo não funciona, os erros individuais vão começar a aparecer. E foi isso que aconteceu. E o Lagramon não utiliza o melhor do time. Não, a gente não entende por quê. Neres. Não, quando ele coloca o Neres de capitão, eu vi que o Neres estava de capitão. Eu falei, que brincadeira com a nossa cara é essa? Você fala, tá, não. O jogo até que não comprometeu tanto. Mas sabe que tinha outras opções e me coloca ainda de capitão. Não coloca. A única coisa que o Lacramon tinha que ter feito era ter colocado o Cifuentes. Ele me coloca já com 5, eu acho, minutos pra acabar o jogo, querendo que faça milagre. Aí não tem como. Então, pra mim, assim, a maior porcentagem. Os jogadores também têm culpa, sim. Mas o Dineno, o Dineno, o Dineno ainda fez aquele gol, né, que estava impedido, mas nem vi a estrafada de VAR, mas agora também nem tinha. Mas, pra mim, o Lacramon foi o maior responsável por ter perdido. E as substituições dele não foram boas. Foram quase as mesmas coisas que ele fez no jogo lá na Arena, no primeiro tempo. E lá a gente teve a chance ainda com o gol do Gemerson, né, contra, que acabou ajudando a gente, né, e aí a gente conseguiu um empate. E aqui a gente conseguiu um gol, e aí ele faz outra burrada. Acabou, né, acho que mais à tarde, assim, ele foi demitido, né, então agora já outro problema, né, que é a questão de ter que procurar um técnico, aí ter essa questão do processo, para o técnico se adaptar. Será que vão testar algum também, pegar um técnico para testar, né, como foi com esses 3 últimos que a gente teve, né, ou com esses 2 últimos, que foi o 3, né, mas não em seguidos, né, que foi o Pesolano, o Pepa, e agora com eles, né, foram testes que a diretoria quis. Mas que a gente também, claro, tem que criticar o técnico, mas, meu Deus, essa diretoria, não é possível que ela não para, assim, e faz uma análise. Uma reunião de análise. 3 técnicos que traz que não dá certo. Ano passado, então, a gente viu que perigos que a gente passou, né? No final, teve que vir Paulo Autuori, né? E o Seabra para conseguir dar um jeito, né? Foi naquele finalzinho ali quase desesperador, né? Então, né, a diretoria também tem que pensar, porque aí também demitir, pegar o treinador e demitir, colocar tudo ali como se fosse nas costas deles é fácil, né? Não botar a cara e assumir também, não. A gente vai ter que pensar em esse processo que a gente está fazendo. Fala que faz entrevista, que conversa, o técnico entende o projeto do Cruzeiro e tal, mas por que fazer a gente não entende como que faz então essas substituições? Não tá usando como os jogadores que vieram aí nesse ano e não coloca como titular, só coloca como reserva. Os meninos da base sumiram, né? Robert estava jogando muito bem naquele jogo da Arena. João Pedro, a gente sabe que teve problema lá também, mas cadê os meninos, né? Então tem isso para ser analisado esse jogo também. Aí, do jogo, eu acho que foi isso mesmo, né? Agradecer também, né? A nação que não. Eu fui no jogo, mas que. Eu acho que foi minha primeira final no estádio em si. Que energia que a nação tava, que festa linda, tá?
Então é isso, né? A gente ficar orgulho da festa que a gente teve, né? Agora com esse recorde do Novo Mineirão. De seguir pra frente, né? Não vai ser fácil, porque tava tudo, né? A atmosfera tava tudo caminhando, tava tudo favorável pro Cruzeiro, mas acabou, né? Como eu falei, né? O Acramão não entendendo, né? Parece que não se faz leitura de jogo bom. Agora tem o Brasileirão e a Copa Sul-Americana, né? Então tem que focar nesses dois mesmo, e agora é agarrar aí com esse novo técnico que vem, né? Para conseguir ir o mais longe possível nessas duas competições. Bom, acho que é esse o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Acho que não tem nem cruzeiros feliz, né? Mas comentem aí também o que vocês acharam sobre o jogo, sobre substituições do Lacramon. Quem vocês acham que deveria ser o novo técnico? Eu vi muita gente comentando do Seabra, né? Que era que tava o. Junto com. Meu Deus. Paulo Tuori. É, é uma aposta, né? No finalzinho do ano passado eles deram certo, né? Aí, sim, igual eu falei, é uma aposta. Foram 5 jogos, né? Campeonato Sul-Americano e Campeonato Internacional. Ele não tem experiência. O Paulo Tuori tem, mas o Seabra não tem. Brasileirão, até que como é ponto corrido, então, né, eu acho que seria mais fácil. Mas para Sul-Americano, né, eu falei, não tem experiência. Mas vamos ver, né? Ai, o que vai acontecer e seguir confiante, né? Que é o que resta. Ai, mais uma coisa, né? Acho que o problema do técnico do Cruzeiro tá se trazendo técnicos tal, que parecem bons tal, mas não tá dando uma engrenada, sei lá. Com o Pesolano eu senti que teve um entendimento melhor do que esse Cruzeiro, do que era viver aquilo ali de dia, da importância daquela Série B ali, né? O Pesolano entendeu muito bem que é o Cruzeiro. Acho que ele até viveu tanto aquela experiência ali que acabou querendo sair porque ele falou que não estava bem psicologicamente e tal. Seria vou falar a verdade, que eu talvez queria de novo. O Pepa, não sei, sim. Parece até me demitido hoje, né, do Al Nassr. Mas não sei, eu gostaria mais o Pesolano do que o Pepa, por exemplo. Mas parece que esses não entenderam muito, igual o Acramon. Tava muito com essa questão de não entender o que foi perder pelo Souza, parece, né? E fez substituição. O time, ele falou, sempre falava, né, que queria um time competitivo, um time com raça e tal, mas não era isso que você vê. Tanto que, né, contra o Souza tava lá quase no finalzinho com 0-0 sofrido, a gente sofrendo, tanto que nos finais acabou levando 2 gols. Então, não entendeu o que é ser Cruzeiro, né? E eu acho que esses outros, o autor, que era um que eu acho que a criação dele parece ser meio chato e tal, mas tem uma maturidade, já tem uma experiência muito vasta, então conhece muito bem algumas coisas, assim. Então, um que talvez, né, eu acho que sozinho ele não vai treinar, né? Era um que entende muito o que é ser Cruzeiro, dessas questões do futebol, assim. Esses dois eu vejo que entendem muito. Vou falar, mas não precisa criticar. Eu sei que muito não gosta. Mano Menezes teve toda aquela problemada, tal, né, na época da Série B e tal. Mas também entendi algumas coisas do futebol. Não seria um que talvez eu traria, mas que ele entende, tem uma malícia em relação ao futebol em alguns aspectos, tem, tanto que acho que muita gente percebe que aquelas Copas do Brasil que a gente foi ganhando tal, foi muito por causa, assim, dele, assim, né, aquela questão
do 1-0 que você ganha, que você, todo mundo percebia que se ganhava de 1-0, não perdia. E às vezes quando ou era 1-0 ou era empate. E foi indo, e tanto que foi campeão. Então tem alguns treinadores que você já vê uma malícia, tal. E tá faltando esse tipo de técnico no Cruzeiro, que tem essa malícia em relação, né, a campeonato, o próprio entender, igual como que o Lacramon, vai, todo mundo tá remoendo isso, né? Não coloca, né? Tira um da posição, o jogo tava jogando bem lá e faz a substituição. Não coloca o Cifuentes, que é o que tem sido tão bem ali na defesa. Como que não coloca? Então tem que ser um treinador mais com essa malícia, assim. Bom, foi isso. Agora acabou mesmo o vídeo. Até o próximo.